Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano, para a gravação de mais um vídeo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu venho aqui trazer uma palavra, uma reflexão e também um testemunho dentro desse mesmo vídeo. Um assunto que eu acredito que é muito importante dentro do Evangelho, né? E dentro das Escrituras também eu venho aqui trazer uma mensagem referente ao amor ao próximo, referente às obras, né? Que a Bíblia, né, ela nos ensina a praticar. Então o que eu gostaria de falar nesse vídeo, irmãos, é o seguinte: com um pouco de experiência que eu tenho nas Escrituras, no estudo, né, eu aprendi muito com a questão da ajuda àquele que precisa, àquele que necessita, né? E nós sabemos que nos evangelhos, né, você vê o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinando a gente não tocar trombeta, né, não alertar, não fazer alarde quando nós ajudamos as pessoas, né? Que isso não é bom aos olhos de Deus. Mas como Jesus disse, que a nossa mão direita não veja o que a esquerda fez, né? Nesse sentido, para que a gente não toque trombeta, né, buscando glória para nós, né? Esse vídeo eu vou fazer dar um testemunho sobre essa questão da ajuda, né? Porque eu senti no meu coração que é necessário eu gravar um vídeo assim, para, quem sabe, até alertar, né, fazer essa chama no coração crescer dos irmãos, das irmãs, de como é importante ter essas atitudes, né, de ajudar. Eu procuro sempre, sim, eu não sou uma pessoa que tem condição financeira, não sou uma pessoa que tem empresas e coisas, não, nada disso, longe disso. Sou uma pessoa pobre, sou uma pessoa que trabalha como todo mundo busca, né? Mas não tenho muitas condições, claro. Mas o que eu tenho, né, eu procuro ajudar, assim, pessoas que, principalmente irmãos, irmãs, que estão precisando, né, e às vezes pedem ajuda, às vezes você vê que aquela pessoa está precisando, então você vai e ajuda de coração, né? E isso eu aprendi dentro da palavra. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana comigo, né? Para você ver como Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é maravilhoso e perfeito, né? Você vê que na palavra diz assim, ó, Provérbios 19, verso 17, diz assim: ao Senhor, a Deus, empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Você vê que a própria palavra ela diz que quando nós nos compadecemos, nós ajudamos o necessitado, né, automaticamente você está emprestando para Deus, porque Deus é Espírito. Jesus diz lá em João 4, né, para a mulher samaritana, que Deus é Espírito. Você vê que Deus não necessita de alimento físico, né? Só que a vontade de Deus, desde a lei, quando nós estudamos a lei, os cinco primeiros livros da palavra, você vê que Deus criou o dízimo, né? Que era os 10% da lavoura, aquela coisa toda, como eu já gravei no canal, né? Que ia nas mãos dos levitas sacerdotes. Eles tinham que eles tinham que compartilhar junto com o órfão, a viúva e o estrangeiro, para ninguém passar necessidade, porque a vontade de Deus é que ninguém passe necessidade, né? Então você vê que a vontade de Deus é que aquele que tenha ajude quem não tem. Você vê em Atos 4, 32 ou 35, se eu não me engano, que vai dizer que a igreja, no contexto dos apóstolos, eles depositavam suas ofertas aos pés dos apóstolos, os apóstolos então dividiam para que ninguém tivesse necessidade. Diz ali que todo mundo tinha igualdade. Essa é a vontade de Deus, né? Então você vê que quando nós ajudamos o necessitado, a palavra diz que nós estamos emprestando para Deus. Olha só como é bonito, como é lindo isso. Deus precisa de dinheiro? Não. Deus não precisa de dinheiro físico. Mas Deus se importa que quem tem
ajude aquele que está passando fome, aquele que está passando frio, né? Então veja bem, ao Senhor empresta, então quem dá ao pobre empresta a Deus. O Provérbio 19 está dizendo, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Essa semana, né, eu vou dar um exemplo, eu não gosto de ficar falando as coisas que eu faço, porque a palavra diz pra gente não fazer isso. Que não é bom aos olhos de Deus a gente ficar demonstrando o que a gente faz de bom para o nosso próximo, né? Mas eu vou dar um exemplo porque eu sinto no meu coração que é importante fazer esse vídeo. Essa semana, né, já fazia um tempo que eu vejo uma pessoa que sempre pede esmola na rua, né, na sinaleira, e de vez em quando eu estou sempre dando a esmola para aquela pessoa, né? Só que eu já tinha uma vontade de fazer um tempo que eu queria ir no mercado comprar alimentos e entregar para ele, né? Sempre quando ele me pede, ele fala a questão da filha, da esposa dele, eu vejo sinceridade nele. Eu vejo que ele hoje ele precisa daquilo realmente. Não vou julgar se ele pode correr atrás de algum trabalho ou não, mas eu vejo sinceridade, eu sinto a sinceridade nele, que ele precisa de verdade. Não é uma falsidade para usar droga ou alguma coisa. Então, nesses casos, quando eu vejo que não é para usar droga, quando é para realmente que é para fome, que é para alimentar a família mesmo, eu procuro ajudar. E eu tinha essa vontade, né, de comprar alimentos e levar ele na sinaleira. E já teve outras vezes que eu vi ele, quando eu fui voltar para tentar fazer isso, eu não vi mais ele. Então essa semana, na segunda-feira, né, para ser mais preciso, eu voltando, eu tinha ido comprar alguns materiais para o trabalho, e na volta eu enxerguei ele na sinaleira, né? Aí eu digo, é agora a oportunidade. Eu fiz o retorno, passei por ele, ele veio me pedir, eu falei, o senhor aguarda um pouco aqui que eu vou comprar algumas coisas e lhe trago, pode ser? Ele ficou muito feliz. Ok, pode ser. Fiz a volta, um retorno, e fui no mercado mais próximo que tinha dali, bem perto. Aí eu fiz algumas compras, comprei fruta, comprei alimento ali, como é que fala? Quilos de alimento não perecível, né? Comprei alguns alimentos, junto com fruta, né? Comprei, fiz o retorno novamente e fui. Olha como essa palavra se cumpriu. Na hora, para mim, olha como Deus é maravilhoso. E eu não fiz isso pensando em mim. Eu não fiz isso pensando em mim, pensando que Deus vai me dar alguma coisa. Eu não fiz. Eu fiz porque eu tenho certeza que também tem irmãos que dão de coração, de paz no coração, de amor, porque querem ver aquela pessoa ter um alimento, sabe? E quando eu estava próximo a voltar no local onde ele estava com o carro ali para entregar as coisas para ele, tocou meu telefone. Antes de eu entregar a sacola para ele, alguns metros antes, eu atendo o telefone. Uma cliente que já fazia uns 2 meses que tinha entrado em contato, não conseguiu fechar o serviço comigo por causa de questão financeira, e ela entrou em contato comigo naquele momento e disse, Juliano, tu ainda consegue fazer para mim aquelas telas e tal? Eu tô com dinheiro aqui que eu juntei. Eu fechei negócio com a mulher. Você vê que antes de eu entregar os alimentos para ele, para aquele senhor, Deus na hora me deu uma pessoa, um serviço para mim. Olha como isso se cumpriu. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ao Senhor empresta, ou seja, eu estou doando para ele de coração, sem querer nada em troca. E Deus, vendo a sinceridade, vendo a misericórdia, me deu mais um trabalho, né? Que é importante, claro. Você vê como Deus é maravilhoso. Esse testemunho que eu estou dando aqui, sabe? Não vou ter costume de ficar falando o que eu faço, porque todo mês eu ajudo pessoas. E eu não vou ficar falando para ninguém isso. A minha esposa sabe, às vezes minha mãe sabe, mas não fico falando para as pessoas, porque Jesus ensinou que nós não devemos ficar falando o que a gente faz, para ficar puxando a glória para nós. A glória é de Cristo, entendeu? Mas você vê como Deus é maravilhoso, Ele vê a intenção do coração, Ele vê que a pessoa não quer nada, ela quer simplesmente ajudar. Deus vai lá e dá algo, Deus vai te dar um serviço. Olha só como Deus fez. Antes de eu entregar a sacola para ele, com os alimentos, Deus me deu um trabalho a mais, que eu não estava esperando. Maravilhoso, né? E, enfim, eu gostaria de comentar aqui alguns textos que eu me apego, né, referente
esse ensinamento do amor ao próximo, da ajuda, né? Então, por exemplo, nós temos aqui Provérbios 19 e 17, que eu li algumas vezes para vocês, né? Outro texto também que é muito interessante é você ir... Eu não estudei, tá? Praticamente, eu só meditei 1 minuto antes de fazer o vídeo. É você entrar aqui, por exemplo, em Isaías 1, que é algo também que eu memorizei muito, que diz assim, ó, Isaías 1, verso 17 também. Diz assim: aprendei a fazer o bem. Isso aqui é um dos textos que com certeza vai estar ligado com Tiago 1,27. Olha só. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Aqui, claro, que está no contexto da primeira aliança, do dízimo, quando o dízimo, que era o alimento, né, era compartilhado dos levitas e sacerdotes, era compartilhado com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, né? O oprimido, o necessitado. Você vê que aqui está nesse contexto. Você vê da vontade de Deus. Aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. Amém? Isaías 1,17. Aí, isso aqui você vê uma ligação muito interessante, né? Você vê uma ligação, olha só, Tiago 1, verso 26, né? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse vã, né? A religião pura e sem defeito, imaculada para com Deus, o Pai, é esta, : visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Olha só, isso já é um Novo Testamento, hein? Isso aqui é Novo Testamento. Você vê o ensino? Isso está muito ligado com Isaías 1, né? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, você guardar-se da corrupção do mundo é você andar em santidade, você não viver em pecado, na prática do pecado, e você ajudar o necessitado. É isso que o Tiago está dizendo aqui no capítulo 1, verso 27. Outro texto, irmãos, que também eu me apego muito, é aqui quando diz assim, ó, primeira epístola de João, capítulo 3, no verso 17 e 18, que diz assim, ó: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, João falando, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O que é amemos por obra e em verdade? João está dizendo, se você tem condição, mínima que seja, e você vê uma pessoa precisando de uma roupa, ou você vê uma pessoa precisando de um alimento, e você fecha seu coração, onde está o amor de Deus em você? Amemos, pois, não só de palavra, mas amemos por obra e de verdade. É isso que o João está dizendo, né? E isso está tudo ligado no que eu estou falando aqui, sobre a ajuda, né? Você vê, por exemplo, né, Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, né, quando diz que, quando Jesus, na ressurreição, quando ele voltar, né, e trazer a ressurreição para todos aqueles que creem, que tiverem morrido em Cristo, e diz assim, né, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estive nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me visitar. Aí, pulando aqui o contexto, eles vão perguntar quando fizemos isso, isso, isso e aquilo. Aí Jesus vai dizer, e respondendo o rei lhes dirá:
Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Te lembra que lá em Provérbios diz: ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre? Então você vê que, né, totalmente ligado ao contexto de Provérbios, de Isaías 1, com esse texto de Jesus falando que quando nós fizemos para o próximo boas obras, amor ao próximo, nós as fizemos para ele. Está tudo ligado, está tudo conectado, entendeu? E o último texto para a gente encerrar, eu volto para Tiago, né? E no livro de Tiago, né, para você ver como é importante diante de Deus, a questão do amor ao próximo, você ter esse coração aberto, você ajudar as pessoas, né? Diz assim: meus irmãos, Tiago 2, verso 14 em diante, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Né? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, né, o alimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago pergunta. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E ele vai explicar: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Né? Aí depois ele vai puxar aqui o contexto de Abraão, né, para dar exemplo. Por que Tiago diz assim, ó? Tu crês que é um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Por que Tiago está dizendo isso? Porque tem gente que diz: eu tenho fé em Deus, né? Mas aí você vê a obra das pessoas, as obras da pessoa, os frutos, são práticas de pecado, são uma vida vazia, sem orações, sem, sabe, uma vida que não demonstra a Cristo. Então, a fé não é possível salvar, mas você tem que demonstrar a fé com as suas obras, com os seus frutos, né? Pelos seus frutos você os conhecereis, né? Então Tiago fala, olha o exemplo que Tiago dá, né? Você vê um irmão ou uma irmã com necessidade de mantimento, né, e de roupa, e você disse assim: vai em paz, aquentai-vos, ide em paz. Isso não é amor ao próximo. Amor ao próximo é você ajudar, né? E Tiago diz assim: e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Não adianta você falar vai com Deus, que Deus te abençoe, e você não dá nada. Você vê? Né? Ele diz assim, né? Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Entendeu? Por que ele diz assim, ó, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Por quê? Porque os demônios creem em Deus, eles sabem que existe Deus. Mas as obras dos demônios qual é? Más obras. Qual é o verso 14? Diz assim: que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Exatamente o que está no verso 19. Os demônios também creem em Deus. Eles sabem que Deus existe. Mas as obras deles quais são? Eles não vão ser salvos, por quê? Porque as obras dos demônios são más obras, né? São puras trevas. Eles não vão ser salvos. E eles sabem que Deus existe. Eles creem mais em Deus do que muitos ateus que não creem em Deus. Mas as obras dos demônios são o quê? Más obras. Né? Então você vê que Tiago fala que você não vai ser salvo só com a sua boca, com o que você fala, mas com as suas atitudes. Com as suas atitudes. Né? Então é isso, irmãos. Eu acho que esse vídeo foi um vídeo para uma reflexão e também um testemunho do que aconteceu essa semana comigo, de como a palavra de Deus ela se cumpre. Ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre, e Deus lhe pagará o seu benefício. Comigo foi muito rápido, né? Na mesma hora que eu fui ter uma atitude ali de amor ao próximo, Deus me recompensou com um trabalho que eu não esperava que ia ter mais aquele cliente. Vê que bênção?
E eu não fiz pensando em receber algo de Deus. Eu fiz de coração para ajudar. Deus, vendo meu coração limpo, me deu um trabalho. De repente, se eu tivesse com intenção, não, eu vou ajudar porque Deus vai me dar alguma coisa. Não, Deus não me daria. Mas eu ajudei porque eu tive amor, eu fui lá e ajudei aquela pessoa porque eu pensei nele e na família dele. Aí o que Deus fez? Me deu um trabalho que eu não esperava. Amém, irmãos? Espero que essa mensagem venha edificar o dia de vocês. Se você não se inscreveu ainda, está vendo o vídeo pela primeira vez nesse canal, inscreva-se, acione as notificações na opção todas, né? Para você ficar atento aí aos vídeos no canal. E desejo a todos que Deus abençoe grandiosamente vocês e suas famílias. Em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus permitir.